Olá, estamos no dia 25, na quarta semana do nosso desafio. Parabéns por ter chegado até esta etapa da maratona. Acredito que a esta altura você já sinta sede de orar e que o seu relacionamento com o Pai esteja em um nível jamais experimentado. Se você está assistindo esse vídeo pelo nosso canal do YouTube e quer aprofundar mais em nossa maratona, corre lá e acessa a minha bio no Instagram, @WagnerMatosOficial. Aproveita e me segue, pois é muito importante para a continuidade de trabalhos como esses. Agora deixa eu lhe fazer algumas perguntas. Você já teve a experiência de comunicar com Deus no Espírito? Como foi isso? Todo mundo ligado? Bíblia, papel e caneta na mão, roda a vinheta! O tema de hoje é desenvolvendo a sensibilidade para a comunicação de Deus. O texto encontra-se na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 9 ao 16. Porém, como dizem as Escrituras Sagradas, o que ninguém nunca viu, nem ouviu, e o que jamais alguém pensou que podia acontecer, foi isso que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas foi a nós que Deus, por meio do Espírito, revelou o seu segredo. O Espírito Santo examina tudo, até mesmo os planos mais profundos e escondidos de Deus. Quanto ao ser humano, somente o Espírito que está nele é que conhece tudo a respeito dele. E quanto a Deus, somente o seu próprio Espírito conhece tudo a respeito dele. Não foi o Espírito deste mundo que nós recebemos, mas o Espírito mandado por Deus para que possamos entender tudo o que Deus nos tem dado. Portanto, quando falamos, nós usamos palavras ensinadas pelo Espírito de Deus e não palavras ensinadas pela sabedoria humana. Assim, explicamos as verdades espirituais aos que são espirituais. Mas quem não tem o Espírito de Deus não pode receber os dons que vêm do Espírito e, de fato, nem mesmo pode entendê-los. Essas verdades são loucura para essa pessoa, porque o sentido delas só pode ser entendido de modo espiritual. A pessoa que tem o Espírito Santo pode julgar o valor de todas as coisas, porém ela mesma não pode ser julgada por ninguém. Como dizem as Escrituras Sagradas, quem pode conhecer a mente do Senhor? Quem é capaz de lhe dar conselhos? Mas nós pensamos como Cristo pensa. Quando começar a se comunicar com Deus no Espírito, não tenha medo ou pense que isso é muito místico ou abstrato. Quando nascemos de novo, nosso espírito é renovado e conectado com Deus. Lembre, Deus é Espírito e um verdadeiro adorador se comunicará com Ele em espírito e em verdade. Você já notou que a água se mistura facilmente com a água? Mas também notou que o óleo e a água não podem ser misturados? Assim é com o Espírito de Deus. O Espírito se comunicará com o Espírito, não com a carne. Deus geralmente se comunicará conosco por meio de 3 sentidos espirituais. Leia 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9 e também Mateus capítulo 13, do 9 ao 16. Por meio dos nossos olhos espirituais, o que ninguém nunca viu, Deus pode falar por meio de figuras ou linguagens simbólicas para que possamos visualizar com os olhos do nosso espírito. Ele poderá se comunicar também por meio dos nossos ouvidos espirituais. A expressão que nós lemos diz, nem ouviu. Deus geralmente irá se comunicar conosco por meio dos nossos ouvidos espirituais, não nossos ouvidos naturais. Ele coloca palavras em nosso espírito, ou seja, nosso espírito precisa ter ouvidos para ouvir essas palavras. Um outro meio de se comunicar conosco é por meio das nossas sensações ou impressões espirituais. A expressão que nós lemos diz, e o que jamais alguém pensou que podia acontecer. Deus pode nos dar impressões ou sensações espirituais que são espontâneas. Você já notou que muitos se admiram que seja possível ter esse tipo de sensibilidade? A chave está em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 16, onde lemos que nós pensamos como Cristo pensa. Essa é uma mente que é abnegada e que busca os interesses dos outros. Leia Filipenses capítulo 2, versículo do 1 ao 8. Com essa atitude de humildade e o desejo altruísta de levar em conta os interesses dos outros, o Espírito Santo certamente operará em nós. Ele falará não apenas a nós em espírito, mas falará também a outros por meio de nós. No próximo vídeo, veremos que se não formos fiéis e diligentes em ouvir, receber, praticar e compartilhar a palavra de Deus, como poderá o Senhor confiar a revelação dos mistérios do seu reino quando lemos a palavra?
Por isso, muita gente busca ter revelação da palavra quando lê a Bíblia, mas não a tem. Que Deus te abençoe e te guarde. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá!